Boa noite, meus irmãos, que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com o seguinte tema: a consulta de Saul a necromante. Será que Samuel realmente apareceu? Né? Hoje abordaremos sobre esse tema. Creio eu, né, que um tema amplamente, né, debatido no meio religioso e devido, né, a certas crenças, né, do sistema religioso, como principalmente uma vida, né, já após a morte, sem que mesmo antes Cristo já tenha voltado, né, ou então, né, ali, né, quando a pessoa, a partir do momento que ela morre, ela vai para o céu, ou então estado intermediário, devido a essas crenças, né, que muitos creem, né, no meio religioso, sejam evangélicos, sejam católicos, né, seja lá o que for, né, abre, né, de fato aí uma grande margem, né, em si para a aceitação de várias e várias doutrinas que não são bíblicas, né? Praticamente as pessoas, devido crerem, né, nessas coisas, elas não conseguem entender, né, de forma plena a respeito desse relato, né, aqui de Samuel, quando Saul, né, ali, ele consulta, né, a pitonisa, a necromante, e nem mesmo, né, ali consegue explicar para aqueles, né, que não são, né, da fé em si, né, como explicar essa passagem hoje, principalmente no meio católico, né, é amplamente feita, né, oração aí, pedido de intercessão, né, pelos mortos, mas hoje, meus irmãos, por meio desse estudo, pela graça do nosso Deus, nós veremos aqui que, na verdade, a morte, ela é um estado de inconsciência. A pessoa por si própria, quando ela morre, ela não tem uma consciência imediata, né? Eu diria assim, a partir do momento que ela morre, ela já pá, né? Já acorda ali com consciência, tal. A gente vai ver que é um estado realmente como se fosse um sono. Inclusive a Bíblia ela traz um estado parecido com esse, né? E mais ao fim, então, nós também concluiremos que como a morte ela é um estado de sono, praticamente vai ser como se nós dormíssemos. A gente pode trazer essa comparação. Quando nós dormimos, o que é que ocorre? Nós nos deitamos, dormimos, né? Fechamos os olhos e a partir do momento que dormimos, entramos naquele estado de inconsciência. A gente não vê o tempo passar, por mais que a gente saiba que o tempo esteja passando. E logo mais, né, a gente acorda e já é de manhã. Da mesma forma ocorrerá com aqueles que são mortos, aqueles que estão mortos, né? Eles estão inconscientes, né, guardados ali, aqueles que são de Cristo Jesus, né, guardados ali em Cristo Jesus, né, para a ressurreição. Aqueles que são, né, ali para o julgamento, né, do trono branco, né, estão guardados ali para o trono branco, né? Suas obras estão ali todas, né, ali escritas, né, ali nos livros em si, né? E aí, elas ficam nesse estado, e a partir do momento que elas morrem, ocorre mais ou menos como se fosse o sono. A pessoa dorme é, no sono da morte, mas ela logo acorda, né, ali, como se fosse um abrir, um fechar e abrir de olhos, né? Somente complementando esse comentário, com relação a pessoa dormir no sono da morte e logo acordar, é mais uma referência à transitoriedade, né? Mais ou menos como ocorre ali quando nós dormimos, né? O que é que ocorre? A gente dorme, né? E ao dormirmos, nós já acordamos, né? Ali no outro dia, né? E a gente nem percebe o tempo passando, né? Então é mais ou menos assim que vai acontecer, né? Conforme 1 Coríntios 15, que diz que no abrir e fechar de olhos, né? As pessoas serão ressuscitadas e nós, né, ali seremos transformados em corpo glorificado. Então será algo assim de imediato. E como a morte é comparada ao sono, né? Então é mais ou menos assim que ocorre. A pessoa entra no estado de inconsciência, né? E ao entrar nesse estado de inconsciência, ela não percebe o tempo passando e como num piscar de olhos ela já acorda, né, ali na volta do nosso Senhor Jesus Cristo para a ressurreição, né, ali na primeira ressurreição, ou então no julgamento do trono branco. É bem interessante, nós veremos isso, entenderemos, sairemos daqui, se Deus assim nos permitir, com o entendimento, né, aprofundado a respeito dessa passagem, né, e pela misericórdia e graça do nosso Deus conseguiremos, né, ali, explicar, né, ali, essa passagem também para aqueles, né, que não entendem, né, ali, ela de uma forma mais plena, né, mais profunda. Então, o intuito desse estudo aqui é explicar essa passagem
de forma que os irmãos entendam, né, mais profundamente, saibam explicar. E claro, né, cada um de nós aqui buscarmos aprender também, né? Inclusive eu aqui também estarei aprendendo, né? Foi colocado aqui uma série de informações que também colaborará, né, com tanto o meu entendimento quanto com o entendimento, né, aí, dos irmãos. Então, sem mais demoras, né, meus irmãos, mas antes, né, gostaria de desde já, né, pedir aos irmãos, né, por gentileza, se os irmãos puderem deixar o vosso like, deixar o vosso comentário, compartilhar essa pregação em suas redes sociais, né? Pois tudo isso, meus irmãos, estará colaborando com a divulgação dessa pregação e logo mais pessoas, né, tendem a ser alcançadas por meio dessa mensagem, né, que hoje eu vos trago. E dessa forma, né, a verdade é mais divulgada e as pessoas, né, elas podem chegar ao entendimento pleno, né, dessa passagem, se caso tiverem dúvida, né, e certamente, né, entenderão de uma forma mais profunda aqui e verão, né, aqui o que a Bíblia em si ela nos apresenta sobre esse assunto. Então, sem mais demoras, né, vamos dar início aqui ao nosso estudo. Então, né, para começarmos, vamos fazer aqui a leitura de 1 Samuel 28. É uma leitura corrida, né, não pretendo ali ficar meditando, né, nela. Vou fazer uma leitura aqui mais corrida na Almeida Corrigida Fiel, né? Então, eu vou tirar essa versão aqui e vou deixar somente a Almeida Corrigida Fiel. E faremos aqui a leitura, né? Corrida, para que a gente somente pegue aqui, pelo menos, né, o contexto em si, né? Para a gente abordar aqui no nosso estudo. Mas, enfim, são 25 versículos. E, na verdade, talvez nem seja preciso a gente ler todo, né? A gente vai ver ali mais ou menos somente até onde a gente mais ou menos ali deseja, né? Que vai, na verdade, colaborar, né, com o estudo em si. Então, eu creio que até o versículo 20, 21, né, 22, né, ou até o 23 mesmo, seja preciso, né, a gente vê mais ao fim aqui, que vai ser mais um relato ali a respeito de Saul. Mas vamos lá, 1 Samuel, capítulo 28, dos versículos 1 em diante. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos à peleja para fazer a guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairá ao arraial tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com os 2 homens, e de noite chegaram a mulher, e disse: Peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo, né, ali, és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse:
como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem, ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com seu rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por quê? Pois me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. E como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel, o Senhor, entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras, né, de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão, né, todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: Eis que a tua criada deu ouvido à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Então, daqui em diante, né, ele vai falar ali a respeito da questão, né, ali, de Saul ter comido, né, ela oferece a comida, mas o que realmente importa aqui vai ser aqui a partir desses primeiros versículos, para que a gente tenha, né, aí, o contexto em si, da passagem, né, ali do texto que nós iremos abordar. Então, nós vemos aqui, né, a respeito da visão, né, como ela viu, tal. Saul ali desejou, né, ali ver a Samuel, mas nós explicaremos aqui mais profundamente, né, aqui essa passagem. Mas bom, prosseguindo aqui, a narrativa, né, da consulta de Saul a necromante em Endor, registrada em 1 Samuel 28, é uma das passagens mais debatidas dentro do meio religioso, especialmente por aqueles que defendem a possibilidade de comunicação com os mortos. Muitos interpretam esse episódio como uma evidência de que o profeta Samuel teria de fato aparecido após sua morte, abrindo margem para doutrinas que sustentam intercessão dos mortos ou contato espiritual com aqueles que já partiram. Entretanto, essa interpretação, né, ela levanta sérias questões quando confrontada com o restante das escrituras. A Bíblia apresenta ensinamentos consistentes sobre o estado dos mortos, a futura ressurreição e a proibição absoluta de práticas como, por exemplo, a necromancia, que é o que nós veremos, né, ali mais adiante. Então, diante disso, né, torna-se necessário examinar cuidadosamente esse relato, não de forma isolada, mas à luz de todo o conselho bíblico, para evitar conclusões precipitadas ou contradições doutrinárias. Então, é importante que a gente venha, né, aqui nessa passagem, nesse estudo em si, e busquemos, né, ali, de acordo com as Sagradas Escrituras, né, aqui, meditar nesse tema de uma forma profunda, de uma forma realmente cuidadosa, para que a gente não chegue, né, a esses entendimentos aí, de até mesmo uma certa possibilidade de praticar aí consulta aos mortos, para que a gente não seja enganado, né? E acabe dando aí meio que margem, dando aí meio que base para possível aí heresias, coisas que a Bíblia mesma aí condena, né? Se a gente permite isso, a gente entra em contradição. Nós meditaremos mais profundamente sobre isso adiante. Então, esse estudo, né, ele propõe uma análise criteriosa dessa passagem, levando em consideração princípios fundamentais da palavra de Deus. A intenção é conduzir a reflexão e a meditação para que o entendimento não seja baseado apenas em uma leitura superficial do texto, mas em uma interpretação coerente com o conjunto, né, ali das escrituras.
A partir disso, será possível discernir o que realmente ocorreu naquele episódio e avaliar se ele pode, de fato, sustentar as ideias que muitos têm defendido. E nós veremos, né, como spoiler aqui, nós veremos mais ao fim que não, né? Então, essa é a introdução. Vamos agora, né, adentrar aqui mais profundamente, né, no estudo. E para começarmos, né, vamos nos perguntar, né, aqui deixando todo tipo de achismo, deixando todo tipo de realmente algo que a pessoa em si acha, né, o que ela pensa a respeito disso, mas segundo a Bíblia, existe consciência após a morte? Né, nós podemos pensar, será que de fato existe consciência imediata, né, ali após a morte? Né? Veremos aqui através desse tópico. A questão sobre a existência de consciência imediata após a morte é central para compreender corretamente diversos ensinamentos bíblicos, inclusive o episódio de Saul, a necromante. Muitos defendem que ao morrer, o ser humano continua consciente em uma outra dimensão, ou então, de uma forma mais resumida, o estado intermediário, né? Ele permanece meio que consciente em uma dimensão espiritual. Mas, no entanto, ao examinarmos cuidadosamente as escrituras, essa ideia ela não encontra base, né, consistente no texto bíblico. E nós veremos isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E veremos até realmente um ponto bem interessante, meus irmãos, que refuta de uma forma, assim, clara, né? Claro que o intuito não é refutar, é explicar, né, aqui, mas também é importante que a gente explique esses conceitos, trazendo princípios, passagens que realmente dão a entender que isso não é bíblico, né? Então, é algo realmente extraordinário que a Bíblia ela tem a nos apresentar. Nós veremos aqui, né, meus irmãos, desde já convido, né, a todos a deixar, né, todo tipo de achismo ou então apego à religião, mas que nos voltemos à verdade, né? Convido a todos aqui a meditar tão somente aqui nas Sagradas Escrituras, como os bereanos, para que dessa forma cheguemos ao entendimento correto, né, aqui, dessa passagem. Então, nós veremos aqui que essa ideia ela não encontra, né, ali base consistente no texto bíblico. E tudo isso para que a gente primeiro ali chegue ao entendimento do que seria aquela possível, né, entre aspas, ali, aparição de Samuel, né? Então a gente tem que primeiro avaliar segundo a Bíblia. A Bíblia nos apresenta uma consciência imediata após a morte. Nós veremos aqui. Bom, a Bíblia ela descreve a morte repetidas vezes como um estado semelhante ao sono, caracterizado pela inconsciência. Nós vemos, por exemplo, em Eclesiastes 9:5 que está escrito: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento, né? Nós vemos aqui já que os mortos eles não sabem coisa alguma. E isso vai se confirmar mais adiante em outras passagens, né? Nós veremos isso, que os mortos eles não têm consciência, né? Os mortos eles não têm ali, inclusive isso aqui é vai refutar em si outros pensamentos, né? A Bíblia em si ela vai explicar, a Bíblia ela vai se auto-explicar porque nós traremos passagens que mostram isso, de uma forma clara, né? Inclusive vai ter passagens que vão utilizar até a expressão dormem, né? Para deixar tão claro, né, esse ensino que a gente tem aqui trazido em si, né? Claro, não o ensino nosso, mas o ensino que a Bíblia em si ela apresenta. Então, primeiro aqui com Eclesiastes 9:5, que apresenta, né, a inconsciência em si dos mortos, que dá a primeira base, né, para esse entendimento. E no versículo 10, onde é reforçado, né, que não há obra, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura, né? Então, diz assim Eclesiastes 9:10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, encontramos a base aqui para que a morte realmente é um estado onde há uma paralisia de tudo, né? Nós podemos comparar assim, porque lá você não faz obra, você não faz nada, você fica inconsciente, né? E o que você fez ali fica realmente reservado, seja para a ressurreição, na primeira ressurreição, seja para
a ressurreição no julgamento do trono branco, né? Então, na morte em si não há planos, não há nada, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eclesiastes é o livro que vai mais apresentar isso, mas nós veremos aqui outras comparações, e até mesmo no Novo Testamento, de passagens que também nos apresentam, né, a isso de uma forma clara, né? Então, começamos aqui com esses dois versículos. E esse ensino, né, ele é confirmado em outros textos, né, onde a morte é comparada diretamente ao dormir, como em Daniel 12, versículo 2, e João 11, dos versículos 11 ao 14. Nós vemos aqui, por exemplo, meus irmãos, em Daniel 12, 2, o seguinte: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, perdão, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, olha aqui, meus irmãos, é muito dos que dormem no pó da terra, né? Muito dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Entende, meus irmãos? Olha que interessante, né? Muito dos que dormem. Então, já confirma aqui no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é onde vai mais confirmar, mas nós veremos isso também no Novo. E uma coisa, meus irmãos, que é importante também ressaltar, é que quando você pensa nessa possível, já uma consciência imediata após a morte, praticamente você já está crendo que a ressurreição já aconteceu. Por quê? Porque para ter ressurreição, a pessoa não pode estar viva, né? Ela tem que estar num estado onde não tem vida, né? E é isso que realmente entra em uma contradição. Se a partir do momento que a pessoa morre, ela já tem consciência imediata após a vida, após a morte, né? E já está realmente em um estado intermediário, seja lá no céu, ou então, como muitos dizem, né? No caso, seja lá no céu, ou então lá no inferno, né? Que é o que muitos creem, né? Que a gente vai ver também que, com base nisso, não é bíblico, né? Essas doutrinas em si são princípios tirados ali do helenismo, né? De doutrinas gregas, mistura aí de filósofos, né, gregos, né? Platão, esses filósofos em si, assim, né? Eles acabam crendo, né? Misturando e fazendo a misturada, né? Nessas doutrinas, acabam caindo, né? Nessas doutrinas que também não acabam sendo bíblicas. Mas, voltando, né, ao que nós temos aqui abordado, se a pessoa, ela, de fato, ela já tem uma consciência imediata após a morte, como é que fica a ressurreição, né? A ressurreição tem que ser algo que realmente a pessoa já não tem vida, né? Ela vai ser ali ressuscitada, né, em um novo corpo. Então a ressurreição meio que ela entra em uma contradição, porque a pessoa não vai estar morta, né? Meio que a ressurreição já acontece ali depois que a pessoa já morre sem que antes Cristo tenha voltado. Então, você entra naquele princípio que Paulo mesmo advertiu, que nós já falamos, né, aqui, quando fizemos a série, né, a respeito das cartas de Paulo dirigidas a Timóteo, sobre aqueles dois homens, né, que pregavam, né, ali, se eu não me engano, era Himeneu e Alexandre, né, ou Fileto, que pregavam ali que a ressurreição já havia acontecido, ó, 2 Timóteo. Você entra praticamente em concordância com o que eles estão falando aqui, ó. Ó, ressurreição. Olha aqui, ó. E a palavra desses oirá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverteram a fé de alguns. Por quê? Porque criam nisso, nesse estado intermediário. E automaticamente a pessoa crê que praticamente a ressurreição já aconteceu. E torna-se algo desnecessário, né? Então, entra em xeque, né, com a Bíblia. Então, essa é a primeira contradição de se pensar, né, em si que já há uma consciência imediata, num estado intermediário, ou a pessoa vai lá para o céu, ou então vai lá para o inferno, né? Entra em xeque, né, com a ressurreição. Então, é esse o primeiro princípio que nós abordamos aqui. E primeiro, na morte não há consciência, né? E segundo, a contradição que há, se você crê nisso, né? Que já há uma consciência logo realmente ali após a morte, mesmo que Cristo não tenha voltado, né? Já essa consciência entra em xeque aí contra realmente a ressurreição, que é a esperança do cristão, né? Então, esses são os dois primeiros pontos que nós abordamos. E agora, meus irmãos, adentrando no Novo Testamento, nós vemos o seguinte em João 11, dos versículos 11 ao 14. Assim falou
E depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Isso é Jesus dizendo, hein? Ó, vou despertá-lo do sono. Olha que interessante, né? E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo, né? Ou estará vivo, né? Mas Jesus dizia isto da sua morte. Olha que interessante. Então ele estava se referindo à morte como um sono. Olha que interessante, né? Eles, porém, cuidavam, né, que falava que do repouso do sono. Então eles estavam entendendo que Jesus estava se referindo ao sono de fato ali, quando a pessoa dorme. Então, pois Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Então, olha que interessante, né, meus irmãos? É bem importante a gente entender isso, é bem interessante a gente entender isso. Jesus aqui, a gente diz, é a maior autoridade, né? Assim, realmente em relação à doutrina, porque muitos, é Antigo Testamento, esse era o entendimento deles, né? Não, aqui a gente está realmente abordando agora sobre Jesus. Jesus que está ensinando isso. Ó, ele está fazendo essa comparação, né, aí, a respeito da morte como sono. Então, eu vou despertá-lo do sono. Os discípulos dele entenderam que ele estava dormindo realmente do sono mesmo, que é quando a pessoa dorme, né, do repouso, mas Jesus estava falando, ele deixa claramente, ó, Lázaro está morto. Ele faz essa comparação e depois explica para os seus discípulos o que ele estava ali falando, né, a respeito. Então é bem interessante, né, meus irmãos, abordarmos sobre isso. E outra coisa, né, eu não lembro se foi colocado aqui na apostila, mas outra coisa que também é bem importante e bem interessante, meus irmãos, é sobre a ressurreição de Lázaro, né? Porque, por exemplo, Jesus, ele foi ressuscitar a Lázaro, né? E aí basta a gente meditar. Segundo esse princípio que muitos dizem, né, de morte, após a morte a pessoa vai logo para o céu, vai para o inferno, que são coisas que não são bíblicas, né? Primeiro que não existe isso de inferno. O inferno na Bíblia praticamente é o Sheol, que é o estado da sepultura, onde há inconsciência, né? O lago de fogo é onde será a condenação, onde ali os ímpios serão aniquilados, né? Aqueles que de fato não foram dignos de participar da primeira ressurreição e nem foram absolvidos no trono branco, vão ser condenados. Eles também vão ser ali, ficar ali até pagar o preço por todos os seus pecados e logo também deixarão de existir, né? Porque eles serão aniquilados, né? Eles não ficarão lá para sempre, né? Esse é o princípio bíblico. Agora dizer que vai logo para o inferno ou para o céu, realmente não são coisas bíblicas, mas vamos pensar, né? Segundo o que eles dizem, né? Que logo após a morte, não, o que muitos dizem, na verdade, né? Corrigindo, que logo após a morte a pessoa vai para o céu ou então ela vai para o inferno, né? Segundo o princípio bíblico, segundo na verdade o que as escrituras nos dizem, tudo indica que, segundo essa doutrina, Lázaro era para ele estar no céu, né? Mas pensemos, meditemos. Se Lázaro estava no céu nesse momento, por que Jesus ressuscitou Lázaro para que ele viesse a mais uma vez, né, aqui está, nesse corpo onde é frágil pelo pecado, onde nesse mundo ainda há sofrimento porque Cristo não restaurou, né? Entra, né, de fato em uma contradição. E você vê que Lázaro, ele nem reclamou, né? Ele não falou: Senhor, eu estava lá no céu desfrutando, né, das bênçãos, tocando, né, ali no caso, é, vivendo ali uma vida plena, né? Você vê que Lázaro, ele, segundo o relato bíblico, ele nem fala isso, né? Então, é algo que também entra em uma contradição, né, meus irmãos? Se Lázaro estava lá no céu, né? Por que que Jesus ressuscitou se ele já estava desfrutando das bênçãos, né? Fica sem sentido, então, você pensar dessa forma. Mas agora, quando você pensa de fato que após a morte há inconsciência, né, a pessoa ela fica de fato nesse estado de sono, né? Aí sim, entre em conformidade com o princípio bíblico, porque quando você vê dessa forma, aí você entende, de fato Jesus ressuscitou a Lázaro porque Lázaro estava inconsciente, né? Então, tudo se encaixa. É interessante a gente meditar, né, e ver como as escrituras elas vão se encaixando, e por isso a importância da gente meditar profundamente todos os dias, claro que com a direção do nosso Deus, né? Que a gente não está aqui se baseando segundo a minha doutrina, não é a minha doutrina, nem a doutrina de algum irmão ou de determinada igreja.
é o que a Bíblia em si nos ensina, né? O nosso foco aqui é de fato entender o que as Sagradas Escrituras nos apresentam. Mas prosseguindo aqui com o estudo, essa linguagem não é meramente simbólica, no sentido de suavizar a morte, mas revela a condição real do ser humano após morrer, que é o quê? A ausência de consciência e atividade. Esse entendimento se harmoniza com a doutrina da salvação. Se os mortos já estivessem vivos e conscientes em outro estado, a ressurreição perderia, né, seu sentido principal, como nós já abordamos, né, aqui um pouco antes, que é justamente trazer novamente à vida aqueles que morreram. A própria esperança bíblica está centrada nesse evento futuro, algo que ainda irá acontecer, né? Paulo mesmo ele fala, né, se eu não me engano, lá em 1 Tessalonicenses 4 ou é 5, né, ele vai falar ali a respeito, né, da ressurreição, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Olha aí, mais uma vez a comparação da morte, né, como um sono, né? Porque se cremos que se Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos mortos, né, que em Jesus dorme, Deus tornará, né, a trazer com ele. Então, aqueles que dormem em Jesus, olha que interessante, meus irmãos. Mais uma vez aqui a comparação, né? Então, nós encontramos base para isso na Bíblia, né? A Bíblia, ela nos ensina isso. Em Hebreus 11, né, dos versículos 39 a 40, ao falar dos fiéis do passado, o texto afirma claramente, né, que todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançará a promessa. É algo relatado nesse versículo, nós leremos mais adiante, né? E é bem interessante que confirma isso. E, mais uma vez, voltando aqui a 1 Tessalonicenses 4, eu me lembrei de algo que Paulo ele fala aqui no a respeito, né, da ressurreição, né, ó. Aqui, ó. Olha que interessante, meus irmãos. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, né, porque eles já tinham a esperança, né, para aqueles dias, né, porque Cristo de fato poderia voltar a qualquer momento, né, mas aqueles que estão vivos, né, na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. Então a ressurreição é de fato algo que ocorrerá tão somente ali na volta de Jesus. Então por isso que entra em xeque, né, ali, entra em uma contradição se você crê que já existe, né, uma consciência logo após a morte, né? No sentido de, a pessoa morreu, ela vai para o céu ou vai para o inferno, que também não são doutrinas bíblicas, né? Inclusive, é um possível tema, né? Trazer explicações a respeito desse tema, né? Sobre, até mesmo nós já abordando aqui sobre a consciência dos mortos, através da explicação de 1 Samuel 28, a gente já entende mais ou menos isso, mas também fica como um possível estudo, né? Para mais adiante, né? Se assim Deus permitir, falar sobre a respeito da que o reino, né, será na terra, não no céu, que não existe inferno, como muitos creem, né, que é algo de doutrina grega, né, é algo que vem dos gregos, tem origem grega, não é algo que a Bíblia nos ensina, né? Fica como possíveis temas, né, para trazer aqui para o canal, para que também estejamos aprofundados, né, também nesse tema, para que saibamos explicar também para os outros, né? Para que nós também entendamos o que a Bíblia nos ensina e possamos também explicar isso aos outros. Então, voltando aqui ao que nós estávamos falando, nós vimos que foi falado, né, aqui a respeito de Hebreus 11:39, onde o texto afirma claramente, né, que todos esses, né, todos esses irmãos, tendo testemunho pela fé, eles não alcançaram a promessa, pois Deus reservou algo melhor para que eles, né, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Está escrito lá, né? Isso demonstra, né, que nem mesmo os servos de Deus já receberam sua recompensa, mas aguardam juntamente o cumprimento final. Então, olha que interessante. Nem mesmo, né, aqueles que servem a Deus, eles já receberam a sua recompensa. E essa passagem, meus irmãos, ela vai. Esse capítulo ele fala, né, ali a respeito de todos os profetas. Por mais que alguns tentem dizer que, Elias, né, ele foi para o céu,
ou então outras passagens, nós vemos claramente aqui em Hebreus 11, né, que ele vai falar acerca dos profetas, ó. Se a gente acessar aqui e vir no versículo 32, ó, e que mais direi? Faltar-me-ei o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel, e dos profetas. E o que é que no caso, Elias era, né? Elias, ele era um profeta, né? E aí, se a gente prossegue, né, mais adiante, sabendo que Elias era um profeta, nós vemos aqui nos versículos 39 e 40, ó. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados, né? E todos estes morreram, né? Nós vemos também aqui um pouco mais antes, ó, a respeito, ó, do versículo 13, ó, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram, né, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então ninguém recebeu ainda a promessa, né, não recebeu ainda a vida eterna em si. Deus, ele reservou isso para o fim, quando Cristo voltar. E aí todos receberam uma recompensa, de forma que nenhum recebe antecipadamente ou primeiro que o outro. Todos receberão nesse mesmo momento e logo, né, todos poderão celebrar, né, ali da ressurreição, né, da salvação em si. Então, é importante também falar sobre isso. E Paulo mesmo, né, ele já advertiu acerca daqueles que pregavam que a ressurreição já havia acontecido, né? 2 Timóteo 2, versículos 17 ao 18. E a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Embora que afirmem que a ressurreição não tenha acontecido ainda, ao aceitarem, né, a consciência imediata após a morte, ou uma suposta ida ao céu, indiretamente negam, né, o que a Escritura afirma, caindo, né, em contradição. Então, aqueles que afirmam que já há uma possível consciência após a morte, eles entram em contradição, né? Por quê? Embora que afirme que a ressurreição não aconteceu, por eles crerem nisso, praticamente fica sem sentido. A ressurreição tem o propósito de trazer à vida aquilo que está sem vida. Então, acaba entrando em um, eu diria, um colapso em si. Então, a escritura ela deixa bem clara. E muitos podem pensar, e a parábola do rico e do Lázaro, né? Bom, algo que é importante a gente ressaltar aqui é que, primeiro, né, aquilo ali é uma parábola, né? Ou seja, não é algo literal. Se, por exemplo, a parábola do trigo e do joio, né? Não estava falando de trigo e do joio, mas estava falando acerca do reino de Deus, a vinda de Jesus. Se, por exemplo, a parábola do semeador não estava falando tão somente de semeadura, mas estava falando daqueles que recebem a palavra e daquele que prega, né? Por que que a parábola do jovem, né, no caso do rico e do Lázaro, seria diferente, né? Uma explicação breve, né, já para que a gente não entre em outro assunto, mas praticamente ali a parábola do rico e do Lázaro, ela está explicando ali entre Lázaro, né, ali representando o povo gentil e o rico representando, né, o povo judeu, seus irmãos, né, ali as as organizações religiosas, né, daquela época, os fariseus, os saduceus, dentre outros, né? Se eu não me engano, são 5 irmãos, então as outras seitas religiosas, né? Representando isso, e praticamente quando eles morrem, né? Que muitos dizem que é o céu ou o inferno, né? Onde praticamente ali, eu acredito, eu não lembro exatamente, mas eu acho que não se refere exatamente sobre o céu, mas que o gentio em si ele se encontra no seio de Abraão, né? É praticamente a comparação ali, meio que o, a diferença, né, do tamanho em si daqueles que tinham de que de fato receber a salvação, né? No caso, por exemplo, os judeus, né, os judeus que foi direcionada a eles a palavra, mas eles rejeitaram o Messias, e os gentios que estavam se arrependendo, estavam se convertendo, né? Aí, no caso, estava tendo meio que apresentando essa diferença, essa grande é, eu me esqueci realmente a palavra, mas é, é o tamanho, né? A diferença de altura, é tipo um precipício, né? Em si, é como se
a distância em si a respeito da salvação. Mas como a gente não está abordando diretamente sobre isso, se os irmãos quiserem entender mais profundamente a respeito da parábola do trigo e do joio, né? No caso da parábola do rico e do Lázaro, eu vou estar deixando na descrição, né, a pregação, um vídeo, né, uma pregação, aqui no canal O Caminho Estreito, né, do nosso irmão Gilberto, explicando a respeito desse assunto. E os irmãos poderão entender, né, não é muito longo, mas é um estudo que explica ali mais profundamente, né, porque eu realmente não estou me lembrando profundamente a respeito disso, né, a respeito desse assunto, mas recomendo que os irmãos vejam, né, mas mais uma vez, é uma parábola, né, ou seja, não é literal, ela tem um significado de fato simbólico, e também vale ressaltar, né, que ela se encontra no Evangelho de Lucas, e o Evangelho de Lucas em si, ele tem o intuito de demonstrar, no caso, que Cristo ele também veio, né, para os gentios. Então, o Evangelho de Lucas ele é mais destinado aos gentios, ou seja, aqueles que não são, não fazem parte em si do povo judeu, né? A estes foi destinado. É diferente, por exemplo, do Evangelho de Mateus, que foi destinado, né, ali aos judeus, né? Então, é importante a gente também destacar essa diferença, né, ali entre propósitos dos evangelhos. Mas prosseguindo, outro exemplo que podemos destacar é a ressurreição de Lázaro, em João 11, dos versículos 1 ao 45, né? Ao crermos que existe uma suposta consciência imediata, barra estado intermediário após a morte, muitos concluem que Lázaro havia ido ao céu. Mas eis a questão: se Lázaro estava no céu, por qual motivo Jesus o ressuscitou de forma que ele veio a novamente viver nesse mundo contaminado, né, pelo pecado, que ainda há de ser restaurado, né? Entra em uma, assim, realmente não faz sentido, né? Fica totalmente ali sem sentido, né, isso, né? Se Lázaro já tivesse ali ou ido ao céu ou nesse estado intermediário, ainda ficaria sem sentido, né? Então, acaba que realmente entra em contradição com as Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras nos ensinam que a morte ela é de fato um estado de inconsciência e que também não existe, né, esse estado intermediário, então a pessoa vai imediatamente para o céu ou para o inferno, né? São coisas que vêm do helenismo, da influência grega, né, e não das Sagradas Escrituras. Inclusive, meus irmãos, não há uma passagem da Bíblia mesmo que apresente isso. Ah, determinada pessoa morreu e foi para o inferno, ou determinada pessoa morreu e foi para o céu. A única que fala que morreu e ressuscitou foi para o céu foi só Jesus. Então, somente ele, ninguém mais. Então, é, é importante ressaltar, né, tudo isso. E essas comparações aqui, de fato, provam e demonstram de uma forma clara, direta, né, o que a Bíblia ela nos ensina. Então, a própria Bíblia ela nos apresenta que não iremos, né, para o céu. Salmo 115:16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Apocalipse 5, dos versículos 8 ao 10. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de couro, né, de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E Salmos 37, versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E olha, Salmos 37 é recheado disso, tá? Os irmãos podem ler que ele realmente vai de uma forma bem direta mesmo. Mais, eu acredito que de 3 citações, vai falar que os justos eles herdarão, habitarão na terra. Então, é bem claro isso também ali, segundo as Escrituras. Mas, né, finalizando, entrando aqui no fim desse tópico, a ideia, né, ali de uma consciência após a morte, ela não surge, né, ali das escrituras, mas é frequentemente associada a influências externas
especialmente de origem filosófica helenista, que introduziram conceitos de imortalidade natural da alma. Se a gente acessar aqui, eu fiz uma pesquisa, se a doutrina grega de estado intermediário, né, existe aproximadamente desde quando, né, ali, antes de Cristo, e a doutrina grega, né, ali, da imortalidade da alma, ou então do estado intermediário, né, ali, onde a alma, né, aguarda o destino final, tem suas raízes mais profundas a partir do século sexto, né, antes de Cristo, e século V, né, ali quinto antes de Cristo. Essa ideia foi central no pensamento de filósofos gregos clássicos e correntes místicas, influenciando posteriormente, né, a teologia cristã, e isso não foi positivamente, mas negativamente, né, trouxe esses entendimentos aí realmente ruins acerca das Sagradas Escrituras. Ó. Então, Pitágoras, tal, acabou influenciando de forma negativa, né, nessa questão, né? E até mesmo ali, povos realmente já bem antigos mesmo, já criam, né, nessa, nessa doutrina em si. Mas a Bíblia ela não nos apresenta isso. Ela nos apresenta o contrário. Que no caso, a morte é um estado de consciência, não existe estado intermediário, não existe um inferno onde pessoas estão sendo ali sofrendo realmente de forma para sempre, não existe isso. As pessoas quando estão morrendo, elas não estão indo imediatamente para o céu e nem vamos para o céu, né? São coisas de origem grega, né? E nem vale a pena buscar, né? Entender essas coisas, pois realmente são conceitos que só levam realmente por ventos de doutrina. Então, a gente tem que, de fato, buscar o que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Esse pensamento, né, ele difere ali do ensino bíblico, que apresenta a vida como um dom de Deus e a imortalidade como algo a ser concedido no momento da ressurreição. Então, a Bíblia em si, ela nos apresenta que a vida em si, ela é um dom, algo que Deus nos concede, e que a imortalidade é algo que será concedido no momento da ressurreição, e não algo que é inerente, né, algo que já é dado ali à pessoa. Se fosse assim, nem seria preciso ressurreição, porque a pessoa ela já seria imortal, né? Mas a própria Sagradas Escrituras nos dizem, em Mateus 10:28, que Deus ele pode sim destruir a alma. Olha o que Jesus ele nos diz em Mateus 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Que do grego, Gehenna, né? Gehenna era um local ali, próximo, no caso, dentro do território de Israel, onde era colocado ali lixo, né? Se eu não me engano, era lixo, corpos, né? Ali, realmente coisas para serem queimados, né? E aí, se eu não me engano, tinha, ou havia realmente enxofre, ou então tinha realmente um odor, né? De enxofre, e ali era feita ali a queimação. E Jesus fazendo uma comparação ali com relação, né, ali a, ao Lago de Fogo, né, que será inaugurado ali na sua volta, né? Então, no caso para aqueles, né, se eu não me engano, o falso profeta e a besta, né, ali serão os primeiros a serem lançados, né, lá. E aí depois no julgamento do trono branco em si. Mas bom, vemos aqui, né, que a alma também ela não é imortal. Deus ele pode sim destruir ali a alma. E também interessante a gente também entender de uma forma mais clara o princípio do que a Bíblia nos apresenta do que seria de fato alma, né, corpo em si, né? Mas é o que nos diz Gênesis, né? Deus ele fez o corpo, né, ali, ele soprou o espírito e aí logo se tornou o homem alma vivente. Então, alma seria corpo mais espírito, né? Então, praticamente seria isso, né? Então, a gente, nesse princípio aqui, seria tanto, pelo menos até mesmo fazendo a comparação, né, aqui com esse versículo 28, o corpo em si realmente representa o nosso corpo, mas a alma não seria tipo aquele princípio que muitos veem aí de filosofias gregas, né, onde a pessoa, ela tem um ser dentro de si, e aí é como se fosse um fantasma, né? Não, não é isso. A alma aqui seria mais como algo tipo de consciência, né?
realmente ali a consciência da pessoa, né, o ser em si da pessoa acaba ali podendo também tendo essa possibilidade de ser destruído. Então tá mais para esse lado. Mas segundo as Sagradas Escrituras, segundo o que nós vemos em Gênesis, praticamente uma pessoa, né, o que corresponde à alma, né, ali seria corpo mais espírito. Então, corpo mais espírito é igual a alma, né? Então, é algo muito complexo, meus irmãos. Principalmente devido a gente já, desde pequeno, né, ter sido enjedado nas nossas mentes, que após a morte a pessoa vai para o céu, ou ela já tem consciência, ou vai para o inferno. Até mesmo esse conceito de alma, isso complica o nosso entendimento. Até mesmo eu confesso que às vezes me perco, às vezes no entendimento. Mas é pela graça de Deus, né, que a gente vai sendo direcionado, nós vamos aprendendo e vamos entendendo profundamente aqui o que a Bíblia nos apresenta. Mas é devido, né, esse entendimento aí que já é colocado em nossa mente, né, que faz aí com que a gente confunda as coisas. Mas enfim, assim, a morte, sendo o estado de inconsciência, não é percebida pelo indivíduo como uma longa espera. Do ponto de vista humano, é como um instante. A pessoa fecha os olhos na morte e, sem qualquer percepção de tempo, os abre, né, ali na ressurreição. Para os salvos, isso ocorrerá na ressurreição de Cristo, quando receberão um corpo glorificado, conforme ensinado em 1 Coríntios 15, dos versículos 52 ao 53. Portanto, ainda que objetivamente haja, né, um intervalo de tempo, né, aqueles que morreram, né, ali no período em que Cristo estava vivo, né, morreram ali no primeiro século, ainda que haja esse intervalo de tempo, subjetivamente é como um piscar de olhos, pois não há consciência durante esse período. Esse entendimento preserva a coerência das Escrituras e mantém o foco na esperança central do Evangelho, a ressurreição dos mortos e a vida eterna concedida por Deus no tempo determinado. Então, meus irmãos, isso aqui foi um pouco breve a respeito desse entendimento, né, que a Bíblia em si nos apresenta, né, dessa doutrina que a Bíblia em si nos apresenta. Se caso os irmãos tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários, né, na medida do possível, se assim Deus permitir, né, tentarei estar respondendo. Mas também, né, é um tema que, para um entendimento mais profundo, também seria necessário um estudo tão somente dedicado, né, a esse tema. Mas espero que os irmãos tenham entendido aqui, tenham pegado, né, aqui o entendimento do que a Bíblia em si ela nos apresenta sobre a consciência, né, ali, após a morte. E se caso os irmãos não tiverem entendido, né, também recomendo que vejam de novo, né, esse tópico. Vou também estar disponibilizando a apostila, se caso os irmãos quiserem meditar mais profundamente, né, ler. Então, os irmãos terão a disponibilidade também, esse material, para poder estudar. Mas espero que os irmãos tenham entendido aqui a respeito de que a Bíblia, ela nos apresenta que não há uma base bíblica, né, ali para a consciência após a morte, que não existe, né, a pessoa ela fica ali consciente já após a morte, né, vai para o céu ou vai para o inferno. Isso realmente não são coisas bíblicas, são ensinos que têm por base filosofias pagãs, conceitos filosóficos, mas não encontram base em si na Bíblia. Inclusive, tem até passagens que são um tanto quanto mais difíceis de se explicar. Por isso, é preciso um tema realmente dedicado a isso, para que a gente possa explicar de uma forma melhor. Mas, enfim, agora, né, meus irmãos, que ao longo realmente aí de uma hora, né, nós explicamos só isso, né, só esse tema aqui. Vamos agora prosseguir aqui com o entendimento, né, a respeito da suposta profecia dada por Samuel, né? Se de fato é Samuel ali, ele estava, né, ali vivo, e se foi ele que realmente ele apareceu. Mas bom, ao analisar a suposta profecia atribuída a Samuel em 1 Samuel 28, é necessário confrontar seu conteúdo com os fatos posteriores e com os critérios bíblicos para validar uma profecia. Antes de analisarmos a suposta profecia em si, é essencial observar com atenção o que ocorreu no momento da manifestação descrita no texto de ali 1 Samuel 28:13, que nos apresenta o seguinte: E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Esse detalhe é significativo, pois a mulher não afirma inicialmente, né, ali estar vendo, né, Samuel, mas sim deuses, que nós sabemos que são o quê? Demônios, porque a mulher estava fazendo algo que não era lícito de se fazer.
que era o quê? Consultar os mortos, né? Então ela disse que eram deuses barra demônios que sobem, né, ali da terra. E por mais que a escritura ela nos diga, né, aqui que no versículo 12, né, vendo pois a mulher a Samuel, nós vemos que depois no relato, né, em si, né, é nos apresentado que ela vê, né, deuses, esses deuses entre aspas, né, deuses com D minúsculo. Nós vemos ali que Saul ele vai entender que é Samuel, né? Então foi colocado aqui, né, que que ela viu, né, supostamente a Samuel, mas nós entenderemos aqui que não foi Samuel em si, mas foi realmente uma visão, uma aparição, alguém que de fato se disfarçou aí, né, um demônio que se disfarçou ali de Samuel, né? E acabou que enganou, né, a Saul. Então, irmãos, somente trazendo mais uma complementação ao estudo a respeito do versículo 12, onde nós vemos aqui que, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul, né? És Saul. E se a gente lê, né, de imediato, pode dar a entender, né, que na visão que a mulher teve, ela viu, né, ali a Samuel, né? Se a gente lê assim de imediatamente. Eu decidi, né, dar uma olhada no hebraico para ver qual seria o significado da palavra, né, ali, vendo, né? Por exemplo, aqui a gente leu na Almeida Corrigida Fiel, mas, por exemplo, na NVT, né? Quando a mulher viu Samuel, e a gente tem aqui outras versões, né? Deixa eu colocar aqui na King James, né? Deixa eu ver, dar uma olhada, vamos dar uma conferida na King James, ó. E quando a mulher viu Samuel, então tem mais ou menos esse sentido, né? E olha que interessante, né? Eu fui dar uma olhada na palavra no hebraico, né? Acessando aqui o Bible Hub, né? Uma ferramenta que oferece aí, oferece ali a opção de ver, né? Ali o texto no grego, no hebraico. Aí tem a palavra aqui sal, né? Que vai ser esse em inglês, né? O viu, né? Aqui para o português. E se a gente acessa, a gente vê que a palavra, né? Ela é ra, né? Eu não sei exatamente a pronúncia, mas ela tem significado de ver, né? Si, sal, sin, ali no hebraico, né? É mais ou menos isso. E aí, olhando o significado da palavra, meus irmãos, a gente vê que pode significar aqui, ó, aconselhar, aparecer, aprovar, contemplar, observar, né? Mas vamos dar uma atenção principal ao significado perceba, né? E aí, eu pesquisei se a palavra, né, essa palavra, como os irmãos podem ver aqui no hebraico, no original hebraico, se ela pode significar ouvir. E sim, em contextos específicos do hebraico bíblico, a palavra ra'á, que fundamentalmente significa ver, pode ser usada de forma ampliada para abranger o sentido de perceber, compreender ou até mesmo sentir e experimentar algo, o que pode incluir a audição de uma mensagem. Então, olha que interessante, né, meus irmãos? Porque a palavra de fato hebraica que significa ouvir é a palavra Shema, né? Por isso que tem o Shema, né? Shema Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, que é o Shema ali, né? Que a gente se encontra, eu não lembro exatamente a passagem, mas é o Shema de Israel, né? Onde fala ali a respeito que o nosso Deus é o único Deus, né? E tem as outras ali instruções dadas. Mas bem, então nós vimos que Ra'á, né, pode significar ver, olhar, contemplar, notar ou perceber, e pode indicar uma percepção espiritual ou mental, por exemplo, ver algo que é bom. E aí, nisso, eu fui lá e pesquisei se a palavra Ra'á pode significar perceber. E sim, a palavra hebraica Ra'á pode significar perceber, além de ver ou olhar. Embora seu significado primário seja o uso da visão, no contexto bíblico e no hebraico moderno, ele frequentemente implica compreensão, discernimento ou percepção de uma situação. Então, olha que interessante, né? O significado da palavra, né? E aí, a Yá deu aqui alguns exemplos, né? Ela deu ali um exemplo de percepção e avaliação, que foi em Gênesis 1:4, né? Quando Deus viu a palavra, né, no hebraico essa Ra, né? Ele viu que
a luz era boa, em Gênesis 1:4, e implica que ele percebeu e avaliou a qualidade da luz. Ele não apenas viu, né? Ele percebeu, de fato, que a luz era boa, né? Conforme o relato de Gênesis 1:4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E aqui, olhando no Bible Hub, a respeito da palavra viu, mais uma vez aqui nós acessamos e vemos a palavra ah. Pois bem, meus irmãos, na verdade, quando a gente lê aqui o versículo 12, a mulher ela não está se referindo à visão. Na verdade, é uma continuação do que diz aqui no versículo 11. Olha que interessante. A mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Faze-me subir a Samuel. E a palavra vendo, meus irmãos, na verdade, a gente pode dizer que o mais correto, segundo o contexto, seria percebendo, pois, a mulher, né, que Saul ele se referiu a Samuel. Aí ela gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que tu me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então, conforme o significado da palavra, a gente tem base para isso, né? Com o decorrer, mais adiante, os irmãos verão, né, de uma forma mais profunda, que até mesmo outros tópicos que demonstram que não foi Samuel que apareceu aqui, mas para que fique de explicação, né, aqui, de entendimento aos irmãos, que na verdade, né, a palavra viu ou vendo aqui não foi porque a mulher viu a Samuel, mas foi quando ela viu ali que Saul se referiu a Samuel e logo, né, ela ali entendeu e viu que era Saul, né? Pois ele estava ali buscando a Samuel. Então esse seria o significado ali, né, corrigindo, no caso, ampliando mais, né, ali o comentário feito anteriormente. Então, ou seja, né, trata-se de uma visão descrita por ela e não de uma identificação direta e objetiva do profeta. E em seguida, ao descrever a aparência de um ancião envolto, né, em um manto, Saul conclui por si mesmo que é, né, ali que se tratava de Samuel. Então, mas nós veremos que, segundo a Bíblia, segundo o que a palavra de Deus nos apresenta, é muito difícil e realmente improvável, e eu diria que até impossível mesmo ali de ser Samuel naquela visão. Então, 1 Samuel 28:14, e lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo, é importante isso aqui, Saul, que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então, esse entendendo aqui é o que dá a margem, dá o entendimento em si, de que nós vemos que era uma suposição, né? Não era algo realmente, era Samuel, né? E nós veremos que conforme a Bíblia nos apresenta, isso mesmo, encontramos base ali para ver que não era Samuel que apareceu ali. Então, o próprio texto mostra, né, que a identificação não parte de uma confirmação clara, mas da interpretação de Saul baseada na descrição da mulher, e em nenhum momento, né, há uma declaração direta afirmando que era de fato, né, Samuel. Então, tudo aqui a gente vê de fato são ideias, são pensamentos de que seria ali Samuel, né? E esse ponto é fundamental, pois evidencia, né, que a conclusão de que Samuel apareceu não é uma afirmação explícita das Escrituras, mas uma dedução feita dentro da narrativa, abrindo espaço para questionamento e análise mais profunda. Mas agora, vamos adentrar mais profundamente na profecia em si. O texto afirma que Saul e seus filhos estariam mortos, né, no dia seguinte, né? Então a gente pode ver aqui, né? Se a gente vê aqui a respeito da profecia, né, que foi dada, aqui, ó, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Então, ele se referiu que no dia seguinte Saul, né, e seus filhos estariam com ele e que estariam com ele, né? Então, é dada essa profecia. No entanto, ao observar os acontecimentos descritos em 1 Samuel 31 e 2 Samuel 2, percebe-se que nem todos os filhos de Saul morreram naquela ocasião. Isbosete, por exemplo, lhe sobreviveu e posteriormente reinou sobre Israel por um período. Isso já demonstra uma inconsistência, né, relevante, pois a declaração não se cumpre de forma plena, né? Por mais que ele não apresentou, né, que todos os filhos dele, ele afirmou: olha, amanhã e seus filhos estareis comigo. E não se cumpriu de forma plena. Nem todos os filhos dele morreram. Então, no caso, no outro dia, né, nem todos os outros filhos dele morreram no outro dia. Então,
é importante ressaltar isso, né, meus irmãos? Primeiro, uma profecia que não se cumpriu plenamente. Então, você já dá uma margem, já dá um entendimento para você ver que não era algo realmente bíblico, no caso, verdadeiro, né? Já não era uma visão ali verdadeira, né? Era algo ali que realmente foi uma visão ao ponto de enganar, né, ali a Saul. E vale ressaltar também que Saul também ele se encontrava, né, ali perturbado, né, em espírito. Então, facilmente ele também cairia, né, em uma dessas, né? Então, nós vimos aqui já na respeito, no caso, somente com respeito a 2 Samuel 2, versículos 8 ao 10, que vai falar de Esbozete, nós vemos, porém, Abner, filho de Ner, o capitão do exército de Saul, tomou Esbozete, né, filho de Saul, e o fez a passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Esbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. Outro ponto que também precisa ser considerado é o próprio contexto espiritual do episódio. Deus ele já não respondia a Saul por meios legítimos, profetas, sonhos, urim, o que indica um afastamento claro. Seria incoerente, então, que Deus passasse então a falar por meio de um canal que ele mesmo proibiu. Então, se você realmente falar, foi Samuel que realmente apareceu, então você está dizendo que Deus ele utilizou um meio que ele mesmo proibiu, que foi o quê? A consulta aos mortos. As escrituras são explícitas ao condenar a prática de consultar os mortos, como em Deuteronômio 18, 10 até o 12, e Levítico 20, versículo 6, tratando-a como abominação. Portanto, meus irmãos, admitir que aquela manifestação era realmente Samuel implicaria aceitar que Deus validou um meio que ele já havia, né, ali condenado, o que não se sustenta. Então, por você crer em certas doutrinas, você faz com que a Bíblia também entre em contradições em certos pontos. Por isso que é importante a gente sempre vigiar. Será que o que eu tenho crido tem sido correto? Não é viver duvidando de tudo, mas é você sempre ali conferir nas Sagradas Escrituras e sempre ali recebendo de bom grado, sempre escutando, né? Mas o que realmente não entra em concílio, né? Não entra realmente em concordância com as Sagradas Escrituras, a gente deve realmente cortar, né? Se não entra em concordância com as Escrituras, a gente deve cortar. Então, a partir do momento que a gente crê que Samuel de fato falou ali com Saul, logo você também tem que afirmar que agora necromancia, consultar os mortos, feitiçaria também é algo bíblico, algo que realmente pode se fazer quando não. A própria Sagradas Escrituras apresenta, Paulo ele nos apresenta lá, se não me engano, aos Coríntios, né? Nem os feiticeiros poderão herdar os céus, no caso, o reino dos céus, né? Corrigindo, perdão, né? Eles não poderão. Então, é importante ressaltar isso, né? O reino da terra, todos esses pontos em si. Então, a gente vê Deuteronômio 18, 10 ao 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. E Levítico 26, 20, versículo 6. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei minha face contra ele e extirparei do meio do seu povo. Então foi algo que até mesmo, né, meus irmãos, se cumpriu ali com... Olha que interessante, né? Eu nem mesmo havia percebido isso. Mas esse versículo aqui de Levítico 26, 20, versículo 6, se cumpriu com Saul, né? Claro que ali foi uma profecia dada, né? Ali que não se cumpriu, né? E claro que ali também não foi algo que foi Samuel em si que apareceu, né? Mas você vê a soberania de Deus sobre todas as coisas, né? E como ele se apresentou de fato diante de quem consultava os mortos, adivinhadores, acabou que ele também foi extirpado. Então, olha que interessante, isso também se cumpriu ali com Saul. Nem eu mesmo havia percebido isso. Mas enfim, diante disso, a explicação mais coerente é que Saul ele foi enganado.
A própria narrativa mostra que a mulher foi quem descreveu a suposta aparição, e Saul, já em estado de desespero e vulnerabilidade, concluiu que se tratava de Samuel, né? Ele estava desesperado devido aos filisteus, ele já havia sido atormentado por um espírito, né, ali, né? Ele já foi realmente rejeitado por Deus. Então, ele estava realmente em uma situação precária, né? Logo, ele estava realmente é, bem pouco mesmo ali para já ser enganado. Então, isso se abre, né, ali, abre espaço para compreender o episódio como uma manifestação enganosa, possivelmente de origem espiritual maligna que se aproveitou da situação para trazer uma mensagem que misturava elementos verdadeiros com distorções, algo característico do engano espiritual. O próprio inimigo se disfarça diante de luz, 2 Coríntios 11, versículos 3 ao 14, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, né? E isso não é achismo, né? É coisa que a gente está vendo que a própria Bíblia confirma. Então, de fato, nós entendemos e vemos, segundo a Bíblia, que é isso, né? E eis a importância da gente sempre meditar, né? Não sair aceitando tudo, meditar como os bereanos. Inclusive esse estudo, meus irmãos. Os irmãos meditem também, para que cheguemos, né, ao entendimento ali profundo a respeito disso. Então, a ideia de um estado intermediário, consciente, frequentemente usada para sustentar esse tipo de interpretação, não tem base no ensino bíblico, mas encontra paralelos em doutrinas pagãs antigas, especialmente de origem grega, que defendiam a imortalidade natural da alma. Inclusive, é por isso que muitos caem, porque vai estudar Sócrates, Platão e dentre outros vários filósofos e acabam aí caindo, né, em suas doutrinas que não têm base na Bíblia, né? Então, essa é a falha em si. Por isso que Paulo mesmo fala, né? Vou até pegar essa passagem aqui a respeito de não se deixar, né, ali ser, né, escravizar por filosofias, né? Então, a gente vê aqui em 2 Colossenses 2, versículo 8. A gente vê aqui, ó. Tendo cuidado, né? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, né? Lê aqui na NVI. Ó, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Olha aí, meus irmãos. Claramente aqui falando, né? Glórias a Deus, né? Por isso, aqui entrando em realmente conexão com o estudo bíblico, né? Com o estudo que nós estamos trazendo, né? A orientação para que a gente não seja escravizado ou enganado por filosofias vãs e enganosas que se baseiam em fundamentos, né, e em tradições humanas, né? Temos que nos basear única e exclusivamente na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e ela é a única autoridade, é o único meio pelo qual nós podemos confrontar, redarguir, dizer se algo é mentira ou é verdade. É a palavra de Deus que nos apresenta isso. Como diz Hebreus 4:12, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma, né? Ali ela de fato corta, né? E claro que espiritualmente, né? E entra no nosso ser de forma que fala com a gente, né? E nos impacta, né? Divide, né? As médulas, né? As medulas. Ela realmente tem um poder imenso, né? Na nossa vida. Então, prosseguindo, para finalizarmos, esse conceito ele foi gradualmente assimilado em alguns contextos religiosos, mas difere do ensino consistente das escrituras sobre a morte como estado de inconsciência, né, ali até a ressurreição. Portanto, a chamada profecia não apenas apresenta falhas em seu cumprimento, mas também está inserida em um contexto que contradiz diretamente a lei de Deus, e isso reforça, né, que não pode ser considerada uma revelação legítima, mas sim parte de um engano que não deve ser usado como base para as doutrinas como comunicação com os mortos ou intercessão de falecidos. E é importante a gente abordar sobre isso para que seja explicado ali a respeito de temas que dificilmente, né, meus irmãos, são debatidos aí no meio religioso em si.
e se são realmente com enganos e tem seus furos, né? Passagens pegas ali de forma deturpada, né? Como essa. Eles pegam essas passagens aqui e apresentam, ó, tá aqui, ó. Samuel aqui apareceu, ó, a pitonisa, tal, tal, tal. Só que a pessoa não lê o contexto, não faz a comparação, não faz uma exegese, um estudo bíblico, se aprofunda ali e entra, né, aí e cai, né, nessas doutrinas. Por isso, a importância da gente ser como os bereanos, né, para que a gente não caia nessas heresias, né. Espero que os irmãos tenham entendido o estudo de hoje, né, para a glória do nosso Deus e adentrando agora na conclusão para finalizarmos. Diante de todos os pontos analisados, fica evidente que a interpretação de que Samuel realmente apareceu a Saul não se sustenta quando confrontada com o conjunto das escrituras. A narrativa mostra que a identificação partiu da percepção de Saul, baseada na descrição da mulher, e não de uma afirmação direta do texto. Além disso, o contexto envolve uma prática claramente condenada por Deus, o que já indica que não poderia ser um meio legítimo de revelação divina. O ensino bíblico sobre a morte como estado de inconsciência, a esperança futura da ressurreição e o fato de que os fiéis ainda não receberam plenamente a promessa reforçam que não há base para a ideia de comunicação com os mortos. Somado, né, a isso, a suposta profecia apresenta inconsistências, o que, à luz dos critérios bíblicos, a desqualifica como uma verdadeira mensagem de Deus. Aquilo foi um engano trazido por um espírito maligno que enganou a Saul. E é por isso que também muitos hoje são enganados. Muitos creem que já existe nessa vida em si, aí sonham, ou então vê alguém aí dizendo que era determinada pessoa do passado, mas por crer nisso aí, né, acaba que cai nessas doutrinas, né? Basta você repreender esses espíritos malignos em nome de Jesus, que você vai ver que não é essas pessoas aí com vida. Você vai ver que é praticamente alguém se disfarçando, né? Um espírito maligno se disfarçando ali é, de, de alguma pessoa que você conhece. E também espero, né, que os irmãos tenham entendido, né? Claro, o ensino aqui não é meu, mas é da palavra dele, né? Da palavra do nosso Deus. Então toda honra e glória seja ao Senhor, né? Que nos liberta ali dos enganos, né? E realmente dessas doutrinas aí, né? Apregoadas aí, pregadas no mundo em si. E até mesmo, né, a respeito ali da consciência, no caso do estado dos mortos, né? Isso também prova ali, entra em xeque ali contra aquela suposta aparição de Samuel, né? Então, portanto, essa passagem ela não pode ser usada para justificar a intercessão de mortos ou qualquer tipo de contato com eles. Pelo contrário, ela serve como advertência sobre os perigos de se afastar de Deus e buscar respostas em fontes proibidas. Nós vemos que se cumpriu na vida de Saul ali o que disse Levíticos 20 versículo 6. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Então, né, é claro e dá realmente essa advertência, né? A orientação das escrituras permanece clara. O homem, ele deve buscar a Deus enquanto vive, aguardando a ressurreição e o cumprimento das promessas no tempo determinado por ele. Salmos, capítulo 1, versículos 1 ao 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, meus irmãos? Então, agradeço a cada um que veio aqui ouvir essa breve meditação, esse estudo. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Hoje o estudo ele foi um pouco mais prolongado. Foi, de certa forma, um alimento mais sólido, né? É preciso um entendimento mais aprofundado, mas se caso os irmãos não tiverem entendido, né? Reveja esse estudo, deixe suas dúvidas na descrição, eu também estarei disponibilizando essa apostila. É um tema um tanto quanto mais delicado, meus irmãos, mais complicado, mas pela graça e misericórdia, né, do nosso Deus, certamente chegaremos, né, ao entendimento aprofundado, né? Inclusive eu também aprendi mais, né, aqui fazendo esse estudo, né? Ali entendi, adquiri mais entendimento, mais conhecimento, né? Tudo para a honra e a glória do nosso Deus. E desde já peço, né, meus irmãos, aos irmãos, por gentileza, se os irmãos puderem deixar o like, o seu comentário, compartilhar esse estudo em suas redes sociais, para que mais pessoas, meus irmãos, possam ser alcançadas por essa mensagem, né? Por esse estudo que eu trouxe aos irmãos, né? Pela graça do nosso Deus, né? Para que dessa forma mais pessoas entendam, né?
esse tema, né? Essa passagem que é tão amplamente aí, né? É, até mesmo aí ou mal explicada, ou então não consegue explicar para as pessoas. Então, os irmãos, nesse trabalhinho de formiguinha, né, cada um fazendo o seu trabalho, os irmãos auxiliam, né, na propagação e a tendência é mais almas serem alcançadas por meio desse estudo. Então, peço desde já que os irmãos deixem o seu like, comentem o que acharem do estudo, compartilhem esse estudo, né, em suas redes sociais, seus grupos, para os seus familiares, né, para que dessa forma mais pessoas sejam alcançadas por meio dessa mensagem, meus irmãos. Então, eu desde já agradeço a cada um. Eu vos despeço, né, com a paz seja convosco. Desejo uma ótima semana a todos os irmãos, uma ótima noite de sono a cada um, né? E que assim, meus irmãos, prossigamos firmes, né, meditando nas Sagradas Escrituras, tendo a firmeza e todos os dias constantemente, né, buscando ali perseverar, melhorando todos os dias, para que estejamos, né, ali diante da presença do nosso Deus, né, firmes e de fato aptos para herdarmos, né, o reino de Deus, né, quando Cristo ali voltar. Então, meus irmãos, agradeço a cada um. Assim, eu vos despeço. Com a paz seja convosco. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.